Olá, sou Carolina De Sico, pedagoga, especializada em pedagogia Waldorf e primeira infância, e gostaria de trazer um assunto que eu tenho notado algumas vezes, né, feito algumas observações, e eu me lembro de ter observado certa vez uma criança que estava tendo uma crise de birra bem forte assim no shopping. Então ela chorava muito, aí a mãe pegava no colo, ela se debatia. Uma criança pequena, devia ter ali uns 3 anos. E, e visivelmente ela estava cansada, né? E aí eu olhei tudo aquilo, aí já veio assim um filminho, né, na minha cabeça. E aí eu achei que daria um assunto aqui pra gente tratar juntos. Então é o seguinte, quando a gente fala em criança pequena, né? Lembrando que a gente está falando sempre de primeira infância, de 0 a 6, 7 anos, mais ou menos. A gente precisa compreender que nessa fase da vida as crianças elas têm algumas necessidades e algumas prioridades que são bem diferentes do que é para o adulto. Então, quando a gente se propõe a sair com uma criança, e muitas famílias não fazem por mal porque desconhecem, né, dessas verdades, elas nunca se atentaram para esse aspecto da questão do tempo de validade que tem uma criança fora de casa. A verdade é essa, a criança ela tem um tempo, um prazo de validade que expira. E se a gente prestar atenção nisso, a gente pode sair tranquilamente com as crianças, desde que a gente respeite esse limite. E isso tem a ver com atenção, com escuta, com respeito a essa individualidade dessa criança. Pois bem, uma criança que sai, vamos dizer que saiu para almoçar fora e aí passaram um tempão dentro de um shopping, ela tem que ficar sentadinha ali na mesa junto com os adultos, num restaurante. E aquilo já é exigido dela, uma certa postura que, dependendo da criança e da idade, a gente tem um poder de concentração menor. Bom, depois disso os adultos querem sair, fazer compras, fica muito tempo dentro das lojas, entra, sai, e o shopping é um ambiente fechado, muito barulhento, muitas pessoas indo e vindo. Algumas crianças são muito sensíveis a essa movimentação anímica de tantas pessoas no mesmo ambiente. As crianças elas ainda são muito abertas, né, a essas energias que circulam no local, e algumas crianças podem sentir mais do que outras, tá? Por isso que a gente precisa conhecer, tá atento a que tipo de criança a gente está cuidando, que tipo de criança é o nosso filho. E aí quando a gente sabe disso, entende que eu posso sair, claro que sim, com meu filho, com a família a gente sai para comer alguma coisa, podemos ali depois rapidamente comprar alguma coisinha e voltar para casa. Porque se a gente exige da criança esse tempo todo fora do ambiente dela e numa situação que vai levar lá um estresse, é óbvio que a gente vai ter birra, que a gente vai ter sono, irritação. E aí o adulto se irrita também, a criança se irrita também e vira o caos. Fica todo mundo frustrado. Então a criança ela tem uma necessidade de se hidratar por intervalos mais curtos de tempo, de sair desse ambiente muito claustrofóbico e com muita informação. Isso também estressa a criança. E aí, faça o teste. Eu sempre falo, faça o teste. Né? Escuta o que eu digo, mas teste. Depois me conta aqui como é que foi. Na grande maioria dos casos, das pessoas que fizeram testes, tiveram um resultado muito, muito bom. Então é só uma questão da gente perceber que é possível sim sair com as crianças, fazer alguns programas com as crianças, mas o tempo ele é
mais curto, ele não é como o nosso tempo, que a gente passa um dia inteiro fora de casa e vai para um lugar, vai para o outro. Com eles se ressentem mais, eles se irritam mais porque tem outras demandas, né, nessa fase da vida. Depois passa, tá? A tendência é, conforme a criança vai crescendo, essa necessidade de ficar mais preservado, né, em casa, ou ter esse cuidado melhor com o ritmo, também vai diminuindo, não é eterno isso, né? A criança, ela, conforme ela vai adquirindo mais maturidade, ela tende a ir se tornando mais adulto, assim, perto do que a gente. Mas crianças muito pequenininhas a gente tem que ter muito cuidado. Tá bom, pessoal? Então a dica de hoje é essa. Muito cuidado com o tempo fora de casa, com esses passeios que exigem muito tempo fora de casa, muita bagunça junto com as crianças, porque expira, tem prazo de validade, tá bom? E lembrando que se a gente tiver coragem, a gente pode de fato transformar as coisas. Eu sou Carolina Desico e fico por aqui. Até a próxima.